Eu vou compartilhar com você o arquivo, tá? Para aparecer as coisas escritas. Calma aí. Tá bom. Aparece para você? Aparece, né? Tá. Deixa eu ver só se tá gravando, acho que tá. Pronto, gente. Acho que tá gravando, sim. Então, vamos lá. Esse capítulo do Gênesis 5 vai falar sobre a genealogia, né, da descendência de Adão e Eva. Então, para recapitular um pouquinho, ali no capítulo 4, a gente viu, né, desde o capítulo 1 de Gênesis, a gente viu que Deus criou todas as coisas através do poder da tua palavra, né, ele criou o homem e a mulher, né, a sua imagem e semelhança, e ele plantou, né, todas as coisas do jardim e colocou o homem lá, e colocou a mulher para ser a sua auxiliadora. E ele deu, através da árvore da vida, do bem, do conhecimento do bem e do mal, ele deu, né, a ordem de que não poderia comer apenas daquele fruto da árvore do conhecimento, e eles desobedeceram a Deus, caindo da graça de Deus, né, e essa graça de Deus caindo, então, ela traria a morte. E aí eles foram expulsos, né, do Jardim do Éden, por desobedecer a Deus, e a partir do capítulo 4 começa então a explicar, né, Moisés, né, que quem escreve, começa a relatar o que aconteceu com os primeiros filhos de Adão e Eva já fora do Jardim do Éden, que foram Caim e Abel, né? Então, Caim e Abel, eles representavam uma coisa que eu achei muito interessante que fala, né, em um dos livros expositivos disso, ele fala que a linhagem, Caim e Abel representou a linhagem espiritual que se bifurcou no Éden. Então, Caim, né, que foi quem cometeu o assassinato, que matou seu irmão por inveja, porque a sua oferta não foi aceita, ele representa a descendência espiritual da serpente, né, porque ele já tinha maldade no coração. E Abel representa a descendência espiritual da mulher, né, porque fala que da mulher nasceria a descendência que pisaria na cabeça da cobra. Então, peraí. Antônio! Peraí. Tá chorando? Agora a mamãe tá começando a estudar agora. Ó, só açúcar. Coloca aí um desenho legal pra você. Por favor, me ajuda nisso. Acabei de começar. Oi, amiga, desculpa, ele caiu no quarto, estava chorando, eu nem escutei. Bom, retomando então. Então, Caim, ele representa a descendência espiritual da serpente, porque, né, ele já tem essa índole má,
e Abel representa a descendente espiritual da mulher, né? Então, Caim, ele mata o seu irmão, né? Porque a sua oferta não foi aceita, as suas obras eram más, né? Ele ofereceu de maneira errada, porque a maneira de se oferecer um sacrifício tinha que ser, né, através do sangue de um inocente, que nem Abel fez, e ele só ofertou, né, coisas que ele, como homem, produziu, e pelos motivos errados. Ele queria apenas se vangloriar, né? Diferente de Abel, que queria agradar a Deus. Então, Deus amaldiçoa Caim e expulsa ele daquela região do Éden para ele ser errante e fugitivo pela terra, né? Então, ele saiu, né? Sendo amaldiçoado, sendo que ele deveria ser errante e fugitivo pela terra. E o que acontece? Ele, ao invés dele aceitar o castigo dele e ir embora, ele parou numa cidade chamada Nod e ele quis construir ali, né, uma cidade para poder o quê? Que os descendentes dele tivessem uma região fixa e ele tivesse uma posteridade. Né? Ele deu o nome para essa cidade do filho dele, que era Enoque. Então, ele, de novo, ele desobedeceu a Deus, porque ele deveria ter continuado peregrino, né, na peregrinação, mas não, ele foi desobediente e quis se fixar ali, em vez de continuar seguindo como peregrino. E a gente vai ver mais para frente também que uma das cidades, né, que é a Torre de Babel, que quis construir uma torre para chegar a Deus, também vem da linhagem de Caim, né? Então, eles já tinham esse coração corrompido. Ele quis começar ali uma civilização, né, através da cultura dele, da maneira dele de ser. E aí a gente fala que Caim se casou, né? E a gente fica se perguntando com quem que ele se casou, porque não fala. Mas provavelmente foi com algum parente consanguíneo, porque naquela época, para eles conseguirem aumentar a população, eles tinham que casar entre si, porque eles viviam 800, 900 anos, né? E diz que a Eva e Adão tiveram vários filhos, né? Então, provavelmente ele casou ou com uma sobrinha ou com uma filhada não, uma sobrinha. Peraí, a Lucimara está tentando entrar. Então, ele casou com alguém consanguíneo dele para poder continuar, né? Então, aqui na genealogia, essa foto, ela mostra... Antônia, abaixa só um pouquinho, filho. Essa foto, ela mostra a árvore e ela mostra o tamanho de uma raiz por baixo dessa árvore, né? Para a gente ter ideia de que como que as nossas raízes são importantes na nossa história, né? Através da nossa história, de filho de quem que a gente é, quem foram os nossos avós, quem foram os nossos bisavós, isso vai trazendo uma influência de histórias através dessas raízes e que a gente, né, tem a nossa semente, né? Então, oi, Lu. Boa, amiga. Tudo bem? Tudo bem? Aí fala que, então, assim, ó. Então, assim, a palavra genealogia significa, do grego, gen, que é geração, e logos significa estudo. Então, estudo das gerações, né? Que vai falar também o estudo do quê? Das famílias, como se gerou cada linhagem, né? Então, aqui, deixa eu tentar tirar esse negócio daqui. Aqui fala Adão e Eva, então nós vamos falar sobre a linhagem deles através de Caim, que era a linhagem que tinha o coração corrompido, e a linhagem de Sete, tá? Sete é o filho também de Adão e Eva, que veio como substituto de Abel, né? Lá fala que a Eva, ela fala que Sete foi dado como substituto do filho que Caim matou, né? Lá na Bíblia está, quer ver? Ó, Sete foi escolhido de Deus para substituir Abel, né? A própria Eva fala isso em Gênesis. Deixa eu marcar, eu não sei onde que eu coloquei. 25, versículo. 25, então. O que está escrito aí, amiga? Na minha está escrito
Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Exatamente. Então, Sete ele veio para substituir Abel, né? Sete, o nome Sete significa nova fundação, a inauguração de uma nova vida, né? Então, nós vamos falar da descendência de duas pessoas, né? Tanto da linhagem de Caim, de Adão e Eva através de Caim, como a linhagem de Adão e Eva através de Sete, que nós vamos ver que são pessoas que nasceram do mesmo pai e mãe, tiveram os mesmos ensinamentos, tiveram as mesmas condições. Por exemplo, as pessoas falam, porque geralmente é o meio ambiente que torna a pessoa ruim e tal, mas tanto Caim como Abel tiveram os mesmos ensinamentos, o mesmo pai, a mesma mãe, só que tiveram desígnios do coração diferente. Um quis se aproximar de Deus por quem ele é, e o outro quis se aproximar de Deus pelo que ele dá, né? E aí a gente tem uma geração corrompida de Caim e uma geração santa, que era para ser de Abel. Como Caim matou Abel, Sete veio para substituir essa linhagem santa. Aí aqui parece um pouco confuso de ver, mas eu quis separar para vocês terem uma ideia, porque quando eu comecei a ler esse capítulo, eu vi que, apesar de ser um capítulo de muita genealogia, só de quem gerou quem e tal, existem uns ensinamentos por trás. Então, aqui em cima tem Adão, e aqui a linhagem, que a gente chama de linhagem piedosa, que começa a partir de Sete, que era para ser de Abel, mas Sete veio para substituir, né? Aí Sete gerou Enos, né? Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malaeleu. Fala, Antônio. Não tem problema. Não tem problema, põe o chinelinho. Não tem problema, senta no sofá. Tá, e aí gerou Jared, que gerou Enoque, que gerou Matusalém. Matusalém foi o homem que viveu mais, né, na história, 969 anos, que gerou Lameque, que gerou Noé, tá? Aí nós vamos perceber que nós vamos falar isso depois, tanto na linhagem de Sete como a linhagem de Caim, tem dois nomes que são iguais. Isso confunde um pouco a gente na hora de ler, mas são pessoas diferentes. Então a gente tem Enoque, que Enoque teve tanto na linhagem de Caim, que foi filho de Caim, e nós temos Enoque, que é tataraneto de Sete, tá? E Lameque também, que foi filho de Matusael, que vem da linhagem de Caim, e Lameque, que é pai de Noé. Então, são duas pessoas totalmente diferentes, tá? E nós vamos ver isso aqui mais para frente, porque na hora da leitura confunde um pouco. Porque se fala, nossa, mas Lameque, de novo, falando da linhagem de Caim, Lameque, de novo, parece que é a mesma pessoa, mas não é, tá? Depois a gente volta nesse slide. O que é importante dizer aqui é que quando a linhagem de Adão por Sete chegou em Enos, deixa eu ver se foi em Enos, começou-se a clamar a Deus novamente, eles começaram a andar com Deus novamente. Deixa eu ver onde que tá. Com Sete e Enos é filho de Sete, o povo começou a reunir-se para adorar a Deus, proclamar seu nome e orar, né? Enquanto os descendentes perversos de Caim se vangloriavam da sua força e da sua valentia. Então, você vê que na linhagem santa, piedosa, eles voltaram a clamar a Deus. Já na linhagem de Caim, eles foram se afastando de Deus e se rebelando contra Deus cada vez mais, tá? Os personagens que mais se destacam na linhagem de Sete é Sete, Enos, Enoque e Noé. Tá? Sete, ele foi escolhido por Deus para substituir Abel, isso está em Gênesis 4, 25, e seu nome significava nova fundação. Então, ele era a esperança novamente, já que Caim tirou de cena Abel, ele foi o substituto de Abel, tá? Enos, ele era filho de Sete, com ele que começou a invocar novamente o nome do Senhor, né, e teve esse recomeço aí de ter Deus como seu redentor. Isso está em Gênesis 4, 26. Enoque, né, fala que Enoque, ele andou em comunhão com Deus. E uma coisa interessante de prestar atenção aqui é que somente na Bíblia fala que andou com Deus só Enoque e Noé,
né? Por exemplo, em Abraão, fala que ele, quer ver? Que ele andou em relacionamento com Deus. É porque eu acho que eu escrevi. Então, quando fala andou com Deus, só foi Enoque e Noé. Tanto é que Enoque, ele agradou tanto a Deus que ele desapareceu, ele foi arrebatado, né? Ele simplesmente desapareceu, ele foi levado para junto de Deus. Em Gênesis 5, 24 diz, desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Peraí, gente, deixa eu só ligar o fry aqui. E Noé, gente, era filho de Enoque, tá? Que foi o último nome que eles dão nessa linhagem. Ele era justo e era a única pessoa íntegra naquela época, né? Seu nome significava respirar de alívio ou consolo. Quem deu esse nome, que já falou sobre esse nome, foi Enoque, que foi pai de Noé. Tá? Então, aqui fala também que como é possível a gente viver em comunhão com Deus, mesmo já no mundo totalmente corrompido, como era no caso quando Noé vivia, né? Porque ele já vivia num mundo totalmente longe de Deus, mas ele mesmo assim ele manteve de aprender de pai para filho nessa linhagem de aprender que mesmo nos tempos sendo diferente, ele era um homem temente a Deus e que andava com Deus. Aí, os nomes iguais, né, que fala aí, ó, para vocês verem, que Enoque e Lameque eram dois nomes em comum, tanto na linhagem de Caim como na linguagem de Sete. Então, Enoque, que era descendente de Caim, ele era filho de assassino, ou seja, ele era filho do próprio Caim, tá? E ele era um homem ímpio. Falava lá que ele... Tem várias partes que falam, né, que lá já até no Novo Testamento falam que ele era um homem ímpio, né, pecador. E já o Enoque da descendência de Sete é isso que nós falamos agora, que ele andava com Deus, ele era um homem piedoso, né? Lá em Judas 14, 15 fala que ele é um pregador da justiça. E o Lameque, que era da descendência de Caim, foi a primeira pessoa que introduziu a poligamia, porque ele casou com duas mulheres, né? Foi ele que instituiu o casamento bígamo, né? Ele teve duas mulheres. E também isso também era contraditório com aquilo que Deus falou, que a Bíblia fala que o homem foi feito para a mulher e era um casamento monogâmico, né? Então você vê como a linhagem já era podre, né? E ele era assassino e vingativo, né? Lá em Gênesis 4, 23, fala que ele se vangloriava de ter matado uma pessoa. Quer ver? Gênesis 4, 23 fala assim, ó, Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Olha como ele era meio possessivo, assim, né? Esses homens que são controladores. Ela chamava como mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Então, eu escutei alguns comentários que dizem, não é aqui que ele matou dois, dá a impressão que ele matou dois, mas é que eles falavam de uma maneira que ele falava duas vezes a mesma ação. Então, era um homem que atacou, e dá para entender que era rapaz, que era novo, né, que me feriu. Aí ele fala ainda, se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 7 vezes 7. Então, ele faz uso de uma graça que Deus deu, uma misericórdia que Deus deu para Caim, para justificar o erro dele, né? Sendo que Deus não falou nada para ele, que ia culpar ele de nada. Então, ele está usando de uma coisa que foi da linhagem dele para justificar uma maldade, né? Então, ele era assassino e era vingativo. E já Lameque, da linhagem de Sete, ele era pai de Noé. Foi ele que falou, que deu o nome de Noé, porque ele já acreditava nessa esperança de um novo tempo começado com Noé. Tá dando para entender, gente, assim, um pouquinho? Porque é um capítulo meio confuso. Perfeito. Enoque, na Bíblia, ele é mencionado só 5 vezes, que é esse Enoque que nós estamos falando da linhagem santa. Depois eu vou passar essa apresentação, se vocês quiserem ler, é bem legal. E é isso que eu falei para vocês, ele foi fiel a Deus mesmo numa geração pervertida e corrupta, né? Lá em Filipenses 2,15, fala assim,
Ó, Filipenses 2,15 diz assim: de modo que ninguém possa acusá-los, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Né? Como é hoje em dia, né? A gente tem que ser a diferença. E fala que ele andou com Deus. Aí explica um pouquinho o que é andar com Deus, né? Segundo o que fala na Bíblia. Então fala que ele andou pela fé, tá? E em Hebreus, ele menciona também. Vocês acharam antes que eu aí? Porque... Ó, Hebreus 11, 5. Fala assim, pela fé, Enoque, olha, fazendo menção lá de Enoque. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Aí fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Aí fala que ele andou em santidade, tá? Que fala, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele havia concordância entre Enoque e Deus, né? Aí lá em Amós a gente tem assim, será que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, como que Deus poderia andar com Enoque se ele não fosse, né, uma pessoa que tivesse concordância com as coisas que Deus requer, né? E em quarto lugar, fala que Enoque andou com Deus por um longo tempo. Aí em Gênesis 5:21 diz que ele viveu, né, fala o nome de 3 gerações, então por 300 anos pelo menos, Enoque viveu, andou com Deus. Né? Imagina o tanto de intimidade, comunhão que tinha, né? Tanto é que ele foi arrebatado, né? Então, o que a gente tem importante nesse capítulo, gente, apesar de parecer um capítulo tão, né, tão assim, sem tanta coisa, mas a gente vê a diferença entre duas linhagens. Então, a gente tem a geração de Caim até Lameque, são 7 gerações, que foi a geração que representou essa linhagem espiritual da serpente, né, desse coração caído de Caim, e foi a linhagem que levou o quê? Ao juízo de Deus. Foi quando Deus viu que a terra estava corrompida e sentiu nojo, né? Sentiu tristeza de ter feito aquelas pessoas. E a linhagem de Adão e Eva, que passa por 7, que chega até Noé, foram 10 gerações, e foi a linhagem o quê? Que levou à salvação. Então, uma levou ao juízo, que Deus quis acabar com tudo, mas Noé foi quem Deus pensou para trazer a salvação. Então, às vezes a gente tem as mesmas raízes que outras pessoas, mas a nossa atitude pode levar a uma outra, a um outro fruto, né? Mesmo que nossos pais, por exemplo, sejam pessoas que não conheceram, não seguiram, não foram crentes, não foram fiéis, a gente, como semente, pode fazer a linhagem diferente das próximas gerações. Não necessariamente a gente precisa seguir a mesma coisa. A gente pode ter uma raiz forte disso, mas a gente pode mudar, né? A gente pode mudar a história, né? Eu vejo a minha família é uma família que não tem ninguém da minha família que seja convertido, mas daqui para frente eu creio e eu espero, né? E eu vou fazer de tudo para que a minha linhagem seja. Né? A gente pode fazer diferente através da nossa semente. Aí eu fiz uma divisão aí nesse slide, é o seguinte, então tem o dilúvio, que foi quando tudo, né, veio a resolver, foi a solução, foi quando Deus colocou um fim nessa história cheia de pecados, né, que tinha poligamia, que tinha assassinato, que eles eram maus, né, então Adão até Noé foram essas 10 gerações, e Noé, ele veio como salvador, como se fosse um Cristo, né, do final da história antediluviana, que é antes do dilúvio. Então, Noé foi o salvador, né? E na história depois do dilúvio, que vai Noé até Abraão, né? Abraão é o salvador né, no final da história pós-diluviana. Então, a gente tem 10 gerações de Adão até Noé, que Noé salvou o que era antes, ele salvou o quê? A criação. E Noé até Abraão, que foi depois do dilúvio, que salvou quem? Abraão.
Ele fez uma aliança para salvar as nações. Então, Deus fez aliança com Noé para salvar a criação, e Deus fez uma aliança com Abraão para salvar as nações. Era como se fosse, né, também Cristos, né, que vinham para salvar, né? Aí, essa parte acabou. O que eu queria comentar também, que eu não falei, é o seguinte, que eu achei muito interessante. Pega um sapato. Ah, pega lá o estojinho da mamãe corta. Aqui, gente, quando Lameque, que introduz a bigamia, ele casa com duas mulheres chamadas cadê? Ada e Zilá. O estojinho, eu já pego, espera um pouquinho. Misericórdia, escola. Tem um estojinho que tem um negócio de cortar unha, lixa, ele é beijinho, deve estar embaixo aí desse espelho. Um amiguinho dele está com Covid, então eles cancelaram a aula até dia 12, até dia 31. Então, assim, fala que Lameque, da linhagem de Caim, ele teve duas mulheres, né? Foi aí que começou a bigamia. E Ada, que era uma das esposas, ela gera Jabal e Jubal, o nome dos dois. E o Jabal, ele foi o precursor daqueles que criaram as tendas e os gados. Então, tudo que é coisa de tenda, inclusive, né, Terá, Abraão, todos eles viveram por um tempo de tenda. Então, Jabal, que foi filho de Caim, que começou a criar essas coisas de tenda. E Jubal, que era o outro irmão, ele foi o precursor de instrumentos como harpas e flautas. Então, ele foi o quê? O pai dos músicos. Talvez ele tenha criado isso para as orgias deles, para cultuar os deuses deles. Mas eles foram os precursores dos instrumentos. E anos depois, séculos depois, Davi usou, né, também começou a construir instrumentos para poder adorar o verdadeiro Deus. Só que a semente desses instrumentos não vem de linhagem santa, vem da linhagem de Caim. Então, eu escutei uma pregação que fala, tem muita gente que fala, certas coisas já são consagradas do mal, brinquedo de criança, tem um monte de história de coisa de, isso aí não é do bem. Até as coisas criadas por pessoas do mal também podem ser para o bem. Não existe tudo que é feito pela criatividade da natureza que Deus nos deu. O Deus ele é especialista em transformar maldição em bênção. Então, não é porque foi uma linhagem, a semente veio da linhagem de Caim, que tudo que é instrumento é amaldiçoado. Depende para que vai usar. Se eles usavam nas orgias, era usada para coisa errada. Mas quanto que a gente usa hoje de instrumentos musicais que nasceu do coração de uma linhagem errada, mas a gente usa para as coisas certas, né? Então, eu já vi tanta gente falar assim, camiseta de personagem e não sei o que lá, tudo é consagrado. Não existe isso, gente. Tudo depende para o que a gente usa, né? Deus colocou a criatividade das coisas no coração de todos. Precisa ver o jeito que as pessoas vão usar isso. Inclusive, Jubal, que foi o precursor dessas coisas musicais, e a Zilá, que era outra mulher, sem ser a Ada, teve Tubacaim, que era também o filho, né, dessa linhagem errada. E eles foram os precursores das ferramentas de bronze e de ferro. Eles que criaram as ferramentas. Tudo bem, pode ter sido para guerra, para poder matar, mas essas mesmas ferramentas depois foi usada na agricultura, para poder mexer com terra e fazer alimento. Então, não é o que a pessoa cria que faz a coisa que ela criou ser amaldiçoada. É como que a pessoa usa aquilo, né? Então, a gente tem que parar de ter esse preconceito. Já escutei tanto isso, já cheguei a jogar a camiseta fora, porque falaram para mim que coisa de personagem era do diabo, entendeu? Não existe isso, e tudo é a maneira como a pessoa
Eu posso ter uma foto de Jesus em casa, que não é uma imagem, eu não preciso adorar coisas que eu imagino que seja do céu e da terra. Até outro dia eu comprei eu fui para, como é que chama aquela cidade que vende coisa de Pedreira, e eu comprei um bonequinho, assim, de musculação pro meu marido, né? E eu botei lá no criado mudo dele, aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, ele já é todo viciado nisso, será que eu tô fazendo ele idolatrar o negócio? Gente, ele não vai ficar ali orando pro boneco, entendeu? Mas se a gente deixar, a gente acaba ficando muito exagerada nessas coisas, né? Começa a ficar perturbada, essas coisas de, ah, isso aí é simbologia de não sei o quê. Não, sabe, nem tudo tudo depende do que você coloca ali. Até os nossos filhos podem virar idolatria se a gente começar a só a idolatrar os filhos e esquecer de Deus. Tudo que a gente põe no lugar de Deus, a gente está idolatrando. Né? Então, aqui ele quis dizer que até as coisas feitas pela linhagem errada, elas não são para o mal, elas foram feitas da criatividade que Deus colocou também neles, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, as pessoas, as boas e as más, né? Fala que a chuva cai para os justos e os injustos. Tudo depende da maneira como a pessoa vai agir com aquilo que ela tem em mãos. Ela pode usar aquilo tanto para maldição como para bênção, que nem as nossas palavras, as nossas ações, as nossas amizades, tudo, né? Então, aí no final, né? No final do livro comentado do Hernandes, ele fala assim: essas são as linhagens, a linhagem santa, né, que veio para trazer salvação, e a linhagem de Caim, que não é porque Caim errou que lá no final da linhagem dele todo mundo se ferrou, é porque eles continuaram fazendo coisa errada e continuaram se afastando de Deus. Não teve ninguém ali que falou, opa, vamos parar, vamos seguir a Deus. Então, eles quiseram continuar se afastando de Deus. Aí pergunta no final, qual que é a sua linhagem, né? Que linhagem você quer deixar para os seus filhos? Porque a gente vai através da gente também nasce uma linhagem. A gente vem de uma linhagem, mas através da nossa vem outra. Então, se a gente vai passando de pai para filha a importância de ser temente a Deus, de seguir a Deus, de andar com Deus, Deus fala que ele amaldiçoa até não sei quantas gerações, mas abençoa muitas outras, né, daqueles que buscam a ele. Né? Tem uma parte da Bíblia que fala isso. Então, agora, daqui em diante, vai falar sobre capítulo 6. Eu ia entrar no capítulo 6, a minha ideia era passar rapidinho nesses 5, mas quando eu comecei a ler, eu vi a importância de falar dessa questão de mesmos pais, mesmas condições, um seguir um caminho, outro seguir o outro. E olha o tanto que isso, né? Isso aí praticamente deu à humanidade as civilizações diferentes, aquelas que hoje buscam a Deus e as que estão, né, na morte espiritual, que são aquelas Não busca. que não buscam, que preferem seguir o que, mas eu sou assim porque meu pai é assim, eu sou assim porque é do meu DNA. Não existe isso. Nosso DNA é de Deus. O meu DNA não é porque, mas a minha genética é assim porque meu pai é assado, não. Meu pai é Deus. Tem muita gente que usa isso. Eu sou desse jeito porque minha família toda é assim, nós somos durão, nós não sei o quê. Não, o nosso DNA é do Senhor, então a gente pode mudar toda uma história e passando para a importância de falar para os nossos filhos, né, para os nossos netos, para que a coisa continue, senão a coisa acaba ali, né? E por isso que eu não passei adiante para o capítulo 6, porque aí agora vai entrar falando sobre o dilúvio. Então agora acho que o assunto vai ficar bom também, né? E Só uma coisinha, Mônica. fala. Nessa parte que você está falando, por isso que tem aquele texto também que fala, né? Qualquer mãe, né? Família, para seguir a Jesus, quando a gente se torna pai e mãe, muita coisa do que a gente aprendeu dos nossos pais, a gente começa a avaliar, né? Se vai valer para os nossos filhos. E é a mesma coisa quando a gente aceita Jesus, né? A gente passa a olhar para o Evangelho e agora a gente não é guiado pelas nossas tradições familiares. O peso maior na nossa vida, que vai fazer a diferença na nossa linhagem, é o Evangelho. Né? Então, mas os meus pais me ensinaram que eu preciso ser devoto ao santo. Né? Mas o que diz a Bíblia? Né? Então, a partir do Evangelho, é que eu vou ter uma linhagem diferente para os meus filhos, independente
daqueles conceitos e tradições que a minha família me deu. Exatamente, porque diz lá, né, que quando Caim matou Abel, os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso que Deus deu a Adão e Eva Sete, que era um filho que ia levar, né, que ia levar o... Gente, eu não sei desligar o celular. Ele que ia levar, então foi aquela coisa, um foi ensinando o outro, Sete ensinou Enos, né, Enos ensinou Cainã, e assim de geração em geração as verdades espirituais foram sendo transmitidas, né, foi o renovo da esperança. Nossa. Muito Foi aí, bom. então, foi aí, Mônica, nunca tinha visto assim, esse fundo desses nomes. então, eu também, A gente também pula não. esses capítulos, né? a gente acha que genealogia é uma coisa assim, bem, né, bem básica, inclusive lá em Lucas, ele fala, ele traz de novo só Lucas que traz isso, que é a genealogia de trás para frente até chegar em Deus, né? Eu marquei em algum lugar, depois eu passo para vocês, que aí ele vem, ele fala, ele não usa Caim, ele usa Sete, Eras, tarará, tarará, Deus, né? Então, é tudo para quê? Para chegar em Deus, para saber qual que era a raiz de tudo. Por isso que às vezes a gente faz, né? Eu não sei se vocês já fizeram em alguma médico ou na escola, que a gente faz a nossa árvore genealógica, né? Aí põe lá a nossa fotinho, põe a fotinho dos avós, Sim, né? Você tem noção, o fica Antônio aqui. teve que fazer para a escola. E aí ele olhou na arvorinha, né? Eu coloquei a foto da minha mãe e do meu pai, ele falou: quem são esses? Aí eu falei: seu avô e sua avó. Ele não sabia quem era, porque não tem convivência, né? Então, apesar de ter o DNA, de ter raiz, ele vai levar muito da vida dele com quem ele andou, né? Então, ele andou muito mais com os pais do Rodolfo do que com os meus pais. Então, a importância da nossa presença na vida deles, né? Porque através do exemplo é que a gente vai, né? Não adianta a gente falar uma coisa e mostrar outra, né? E não andar em concordância, igual o Enoque, né? Que nem Amós 3:3 fala, ele teve que andar em concordância, porque não se pode dizer uma coisa e fazer outra. É que nem hoje no devocional de hoje, falava sobre isso, né? Falei, nossa, eu vou até tirar um print, que eu posso até finalizar o estudo falando essa parte. Quer ver? Fala assim, ó, o que está te influenciando? Onde você está colocando a sua confiança? Você permite que suas opiniões ou as opiniões de outros comprometam o evangelho na sua vida? Como filho de Deus, você possui uma linhagem real. Então, a nossa linhagem é a real, né? Nós somos filhos de Deus. Você faz parte de um sacerdócio real e tudo que o evangelho prometeu é seu. Apesar da pressão para corromper essa verdade, quando sua vida é centrada no Evangelho, você pode ter a certeza de que essa verdade será revelada em sua vida através das suas palavras. Né? Então, a nossa linhagem, gente, a partir do momento que a gente aceitou Jesus, somos filhos de Deus, a nossa linhagem já é santa, né? O que a gente tem que fazer é vigiar para o inimigo não querer roubar, né, o nosso coração e desviar a nossa linhagem para uma linhagem pecaminosa. É isso mesmo. É isso. Adorei. Gostaram? Eu vou passar para vocês esse arquivo que eu fiz, que tem lá os nominhos, tudo, para vocês guardarem. E eu vou passar também o vídeo daquele pastor Augusto Nicodemos, que ele também fala, são 50 minutos, acho, que ele fala tudo isso que eu expliquei, mas assim, ele tem uma didática super legal também, ele inclui outra coisa, fala de outras coisas, para se vocês quiserem assistir depois, tá bom? E aí eu mas vou... ficou bem explicado. Ai, eu não peguei bom. o começo, até desculpa, porque eu estava fazendo uma venda, e aí, a hora que você eu olhei no celular, falei, meu Deus, o estudo. E aí eu vou assistir, porque tá gravado, né? Eu vou assistir do começo. Tá gravado. Eu não sei se para explicar eu consegui passar certinho, porque eu, para entender também, eu demorei um pouco para entender,
Mas Tá se vocês agora... certinho, Mônica, agora que tá eu muito bom. expliquei um pouquinho, eu vou passar para vocês o vídeo dele explicando super certinho também. Se vocês, depois que dessa explicação, se vocês pegarem esse capítulo que é curtinho, simples, e ler, aí você consegue também, sabe, entender e ter novas revelações. Porque se a gente passasse direto já para o dilúvio, a gente perdia um pouco do porquê que a coisa se perdeu tanto. Não foi só por causa do erro de Adão e Eva. Porque quando Deus expulsou eles do paraíso, Caim e Abel tiveram a chance de recomeçar. Só que na hora que Caim matou Abel, em vez de Caim seguir o castigo que Deus deu para ele ser peregrino, ele resolveu fixar a cidade, naquela cidade Nod. E ele, mais uma vez, desobedeceu. Então, assim, ele é uma atrás da outra que ele fazia de errado, né? Então, não é porque a pessoa pecou uma vez, errou uma vez, que ela vai ser amaldiçoada. Ela tem várias chances, só que ela continua mantendo esse comportamento de rebeldia contra Deus. Por isso que a coisa ficou do jeito que ficou e Deus resolveu acabar com tudo, que já é o próximo capítulo. Aí, tá, se você quiser pegar esse próximo assunto, você vê qual capítulo que você acha que eu... Uma vez eu falei, a primeira vez de estudo, eu falei que ia ser do 1º ao 11, não sei aonde que eu estava com a cabeça, né? Era sobre 5 ainda. Aí você vê, porque o 6 fala do dilúvio, o 7 também, e o 8 acho que quando acaba o dilúvio. Aí você vê se você quer falar só do 6, se você acha que já cabe o 6 e o 7. Se você tiver a fim de pegar, você que decide qual que você quer. Eu sei que o 6, o 7 e o 8 falam disso, mas se achar que só o 6, tá? E se quiser, eu te mando as fotos também do capítulo que fala sobre isso, do Hernandes, porque ele explica de um jeito que ele dá para a gente também muita visão de coisas que a gente bate o olho na hora e não percebe, sabe? Pode tá ser, bom? Mônica. Então, Tá beleza. bom. Vou parar de gravar aqui. Então tá.